Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento eu me coloco na Tua presença, com o coração aberto, reconhecendo que a minha luta não é contra carne nem sangue, mas contra forças espirituais que tentam agir no invisível. Por isso, como está escrito em Efésios 6, eu não entro neste dia, nesta noite, nesta fase da minha vida desprotegido. Eu me revisto agora, pela fé, de toda a armadura de Deus. Pai, eu coloco o cinturão da verdade, para que nenhuma mentira do inimigo encontre espaço na minha mente. Toda confusão, toda dúvida, toda voz que tenta distorcer a Tua palavra cai por terra agora. Que a Tua verdade governe meus pensamentos, minhas decisões e meus sentimentos. Eu visto a couraça da justiça e declaro que não sou definido pelos meus erros passados, nem pelas acusações que tentam me paralisar. A justiça que me cobre vem de Cristo, e por isso nenhuma condenação tem autoridade sobre mim. Onde o inimigo tenta ferir meu coração, eu declaro proteção divina. Eu calço os meus pés com o evangelho da paz, e mesmo em meio às batalhas, recebo agora uma paz que excede todo entendimento. Que toda ansiedade, todo medo do futuro e toda inquietação sejam silenciados neste momento. Que a paz do Senhor governe minha casa, minha família e tudo aquilo que me cerca. Eu tomo o escudo da fé e com ele apago agora todos os dardos inflamados do maligno. Dardos de desânimo, de tristeza profunda, de pensamentos de derrota, de palavras negativas lançadas contra mim. Nenhuma dessas setas me atingirá, porque a minha fé não está no que vejo, mas no Deus que nunca falha. Pai, eu coloco o capacete da salvação, protegendo a minha mente. Guarda meus pensamentos, livra-me de ciclos de autossabotagem, de lembranças dolorosas que tentam me puxar para trás. Que a certeza da salvação renove minha esperança e me faça permanecer firme, mesmo quando tudo parece difícil. Eu seguro agora a espada do Espírito, que é a Tua palavra. Declaro que cada promessa escrita se cumpre na minha vida. Onde há silêncio, a Tua palavra fala. Onde há caos, a Tua palavra traz ordem. Onde há morte, a Tua palavra libera vida. Senhor, como Efésios 6 nos ensina, eu oro em todo o tempo, no Espírito, porque sei que é isso que o inimigo teme. Um cristão que ora, que vigia, que permanece de pé. Por isso, eu não vou desistir, não vou me calar e não vou abandonar o lugar da oração. Mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo sem entender tudo, eu escolho orar. Eu coloco diante de Ti minhas lutas ocultas, aquelas que ninguém vê, as batalhas internas, os medos que não confesso, as lágrimas que caem no silêncio. Tu conheces cada detalhe e nada passa despercebido aos Teus olhos. Visita agora essas áreas e fortaleça aquilo que está fraco. Pai, eu intercedo também pela minha família, pelos meus projetos, pelo meu chamado. Que toda a estratégia do inimigo contra a minha vida seja frustrada. Que toda porta que foi fechada por ataque espiritual seja reaberta pelo Teu poder. Que todo atraso imposto pelo medo seja quebrado agora. Eu declaro que esta oração não é apenas palavras, mas um posicionamento espiritual. Eu me levanto como alguém que sabe quem é em Deus, alguém que entende que a vitória não vem da força humana, mas da dependência total do Senhor. E enquanto continuo nesta oração, eu sinto que o céu se move, que cadeias começam a se romper, que algo está sendo alinhado no mundo espiritual. Mesmo que meus olhos ainda não vejam, minha fé declara que já está acontecendo, porque quando oramos segundo a Tua palavra, o inimigo perde espaço. E agora, Senhor, eu continuo diante de Ti, em vigilância, com um coração atento, porque sei que ainda há mais para ser liberado, ainda há mais profundidade nesta oração, ainda há áreas que o Teu Espírito quer tocar, ainda há batalhas que precisam ser enfrentadas no secreto, e por isso eu permaneço aqui, em oração, esperando a próxima direção, o próximo mover, o próximo comando espiritual. Senhor, eu permaneço na Tua presença porque sei que a oração não é um evento rápido, é um campo de batalha espiritual. Enquanto continuo falando contigo, eu sinto que o Teu Espírito me chama a aprofundar ainda mais, a não orar de forma superficial, mas a tocar nas raízes,
naquilo que muitas vezes tentei ignorar. Pai, visita agora os lugares da minha alma que foram feridos por rejeições, por traições, por palavras duras que ficaram gravadas na memória. Muitas dessas dores eu escondi atrás de sorrisos, atrás de força aparente, mas diante de ti eu não preciso fingir. Tua palavra diz que o Senhor sara os quebrantados de coração, e é essa cura que eu clamo agora. Eu declaro que toda a opressão espiritual que tenta se disfarçar de cansaço extremo, de desânimo constante ou de falta de motivação está sendo exposta e quebrada neste momento. Não aceito viver no automático, não aceito sobreviver quando o Senhor me chamou para viver em plenitude. Que toda névoa espiritual seja dissipada agora. Pai, fortalece meu espírito para que eu não desista no meio do processo. Muitas vezes a batalha se intensifica porque estou perto de um avanço, perto de uma resposta, perto de um novo nível. Dá-me discernimento para não interpretar ataques como derrotas, mas como sinais de que algo está prestes a mudar. Eu oro também pela minha mente, Senhor. Que pensamentos repetitivos de fracasso, de incapacidade, de comparação sejam silenciados. Eu rejeito toda a mentalidade de escassez, toda a visão limitada que tenta me convencer de que eu não vou conseguir. Eu recebo a mente de Cristo, alinhada com o céu, focada na verdade. Que o teu Espírito me ensine a vigiar minhas palavras, porque sei que a vida e a morte estão no poder da língua. Vigiar minhas escolhas, porque pequenas decisões constroem grandes destinos. Vigiar minhas companhias, porque nem todos que caminham comigo estão alinhados com o propósito que o Senhor tem para mim. Pai, eu levanto agora um clamor específico contra toda distração espiritual, contra tudo aquilo que tenta roubar meu tempo de oração, minha sensibilidade espiritual, minha fome pela tua presença. Que eu não perca o essencial por causa do urgente, nem a eternidade por causa do momentâneo. Eu declaro que minha casa é território consagrado ao Senhor. Onde houver conflito, entra agora a tua paz. Onde houver silêncio pesado, entra agora a tua presença. Onde houver palavras duras, entra agora o teu amor restaurador. Que anjos do Senhor acampem ao redor da minha família. Pai, fortalece-me para resistir no dia mau, como Efésios 6 ensina, e depois de ter feito tudo, permanecer firme. Não quero apenas vencer hoje, quero permanecer de pé amanhã. Não quero apenas um livramento momentâneo, quero maturidade espiritual para sustentar as bênçãos que o Senhor está liberando. Eu oro também pelo meu chamado, que toda confusão sobre o meu chamado seja dissipada, que toda tentativa do inimigo de me fazer duvidar daquilo que o Senhor já confirmou seja frustrada. Reacende dons que estavam adormecidos, renova sonhos que pareciam distantes, fortalece a chama que quase se apagou. Senhor, enquanto continuo orando, eu sinto que há áreas específicas que o teu Espírito ainda quer tocar, decisões que precisam ser entregues, pesos que precisam ser deixados aos teus pés. Eu não quero correr, não quero encerrar esta oração antes do tempo, porque sei que permanecer na tua presença é a maior arma que eu tenho contra o inimigo. Por isso, eu continuo aqui, atento, sensível, disposto a ouvir, disposto a obedecer, disposto a aprofundar ainda mais, porque esta oração não terminou. Ela apenas entrou em um nível mais profundo, onde o céu continua se movendo, onde o espiritual continua sendo alinhado, onde ainda há palavras que precisam ser declaradas, batalhas que precisam ser enfrentadas e verdades que ainda precisam ser liberadas. Senhor, eu permaneço neste lugar de entrega porque compreendo que a oração verdadeira não se apressa. Ela se aprofunda, ela insiste, ela permanece até que o Espírito esteja alinhado com o céu. E enquanto continuo diante de Ti, eu peço, remove toda a resistência interna que ainda tenta me afastar da Tua vontade. Quebranta meu coração por completo, para que nada em mim se levante contra o Teu agir. Pai, visita agora as áreas onde eu me acostumei a sobreviver espiritualmente. Lugares onde a fé ficou mecânica, onde a oração virou hábito sem fervor. Sopra o Teu Espírito sobre essas áreas e devolve o primeiro amor,
a paixão pela tua presença, a sensibilidade espiritual que me faz reconhecer quando o Senhor fala, quando o Senhor alerta, quando o Senhor direciona. Eu declaro que toda estratégia invisível do inimigo para me confundir, me dividir por dentro ou me fazer desistir em silêncio está sendo revelada agora. Nada ficará oculto. Toda a armadilha emocional, todo ciclo repetitivo de queda, todo padrão que não vem do Senhor está sendo quebrado pela autoridade do nome de Jesus. Pai, eu entrego diante de Ti o peso das expectativas frustradas, coisas que eu orei e ainda não vi acontecer, promessas que parecem atrasadas, sonhos que ficaram guardados por medo de se decepcionar novamente. Cura meu coração da impaciência e me ensina a confiar no Teu tempo, mesmo quando o silêncio tenta gritar mais alto. Eu recebo agora força espiritual para continuar avançando mesmo sem aplausos, mesmo sem reconhecimento, mesmo quando ninguém percebe a batalha que estou enfrentando. Que eu não dependa da aprovação humana, mas da Tua voz. Que eu aprenda a caminhar pela fé e não pelo que os olhos veem. Senhor, guarda meus olhos para que eu não me distraia com aquilo que não edifica. Guarda meus ouvidos para que eu não absorva palavras que enfraquecem minha fé. Guarda meu coração para que ele não se torne duro por causa das decepções. Eu quero permanecer sensível, ensinável e totalmente dependente de Ti. Eu oro agora contra todo espírito de medo disfarçado de prudência, contra toda dúvida disfarçada de racionalidade. Tudo aquilo que tenta me impedir de obedecer por completo à Tua vontade, perde a força agora. Eu escolho confiar, mesmo sem ter todas as respostas, porque sei que o Senhor continua no controle. Pai, fortaleça minha perseverança, ensina-me a resistir quando a vontade for desistir, a permanecer quando tudo em mim quiser parar, a continuar orando quando as palavras parecerem poucas, porque sei que o Senhor interpreta até os gemidos da alma. Que a Tua presença seja mais real para mim do que qualquer circunstância. Que eu aprenda a discernir quando uma porta se fecha por livramento e quando se fecha por ataque espiritual. Dá-me sabedoria para não forçar caminhos que não vêm de Ti e coragem para avançar quando o Senhor manda ir. Enquanto continuo nesta oração, eu entrego decisões importantes que ainda estão indefinidas, caminhos que precisam de direção clara, escolhas que podem alterar o curso da minha história. Eu não quero decidir sozinho, não quero agir pela pressa, não quero repetir erros antigos. Fala comigo de forma clara, no tempo certo. Senhor, eu sei que ainda há camadas mais profundas sendo tratadas agora. Há memórias sendo tocadas, pensamentos sendo alinhados, fortalezas sendo derrubadas. Por isso eu não encerro esta oração. Eu permaneço aqui, com o espírito atento, com o coração rendido, porque ainda há mais para ser liberado, mais batalhas para serem vencidas no secreto, mais palavras para serem declaradas no mundo espiritual. E eu continuo em oração, aguardando, vigiando, ouvindo. Senhor, eu continuo neste ambiente de entrega profunda, porque compreendo que, enquanto eu oro, o Senhor trabalha em áreas que nem sempre consigo enxergar. Há coisas sendo ajustadas no invisível, há resistências sendo quebradas, há caminhos sendo preparados. Por isso eu não me apresso, eu não encurto este momento, eu permaneço. Pai, visita agora as áreas onde o cansaço espiritual tentou se instalar, aquelas partes da alma que dizem: já lutei demais, já esperei demais, já orei demais. Renova minhas forças como a da águia, que eu não caminhe pelo meu próprio vigor, mas sustentado pelo Teu Espírito, porque sei que quem espera no Senhor nunca é envergonhado. Eu coloco diante de Ti toda a sobrecarga emocional que carrego, pressões que ninguém vê, responsabilidades que pesam no coração, expectativas que parecem maiores do que minhas forças. Eu entrego tudo agora aos Teus pés, porque a Tua palavra diz que o Teu jugo é suave e o Teu fardo é leve. Pai, se existe em mim qualquer raiz de amargura, de frustração ou de incredulidade silenciosa,
eu peço que seja arrancada agora. Não quero permitir que feridas antigas definam minhas reações atuais. Não quero viver reagindo a traumas, mas respondendo pela fé. Eu declaro que toda voz interna que tenta me acusar, me diminuir ou me paralisar está sendo silenciada agora. A única voz que eu escolho ouvir é a tua. Que toda confusão mental seja substituída por clareza espiritual. Que toda instabilidade emocional seja coberta pela tua paz. Senhor, ensina-me a discernir o tempo certo de falar e o tempo certo de me calar, o tempo de avançar e o tempo de esperar. Livra-me de decisões precipitadas e de atrasos por medo. Ajusta meu ritmo ao teu, porque sei que fora do teu tempo, até as boas intenções se tornam erros. Eu oro agora contra todo ciclo de repetição que não vem de ti, situações que parecem se repetir, padrões que tentam se estabelecer, quedas que parecem previsíveis. Eu declaro quebra espiritual sobre todo ciclo que não foi autorizado pelo céu. Pai, guarda-me de ataques sutis, aqueles que não chegam como tempestade, mas como distração, aqueles que não vêm com dor imediata, mas com esfriamento gradual. Mantém meu coração sensível, minha fé ativa e minha vigilância constante. Que o teu Espírito Santo governe minhas emoções quando elas tentarem tomar decisões por mim. Que eu não seja guiado por impulsos, mas por convicção. Que eu não haja pela carência, mas pela identidade que tenho em Cristo. Enquanto continuo nesta oração, eu apresento diante de ti áreas específicas da minha vida que ainda precisam de alinhamento, relacionamentos que precisam de cura ou de limites, projetos que precisam de confirmação, portas que precisam ser fechadas definitivamente para que novas se abram. Senhor, eu sei que quando oro segundo Efésios 6, algo se move no mundo espiritual. O inimigo perde terreno, fortalezas começam a cair, mentiras são expostas. Por isso eu continuo firme, porque sei que esta oração não é em vão. E agora, Pai, enquanto eu permaneço aqui em silêncio interior, atento ao teu mover, eu sinto que ainda há instruções que o Senhor deseja liberar, ainda há áreas mais profundas para tratar, ainda há batalhas que não foram totalmente enfrentadas. Eu não encerro esta oração, eu continuo nela, vigilante, rendido, porque sei que o Senhor ainda está falando, ainda está agindo, ainda está conduzindo. Senhor, eu continuo neste lugar de dependência total, porque sei que permanecer diante de ti é, por si só, um ato de guerra espiritual. Enquanto eu fico, o inimigo perde espaço. Enquanto eu insisto, o céu se manifesta. Enquanto eu não desisto, algo invisível está sendo rearranjado a meu favor. Pai, eu te peço agora, fortalece minha sensibilidade espiritual para discernir o que vem de ti e o que tenta apenas me distrair. Nem toda porta aberta é permissão, nem todo fechamento é derrota. Dá-me olhos espirituais para enxergar além das circunstâncias e um coração submisso para aceitar teus direcionamentos, mesmo quando eles confrontam minhas vontades. Eu apresento diante de ti os dias em que a fé pareceu pequena, as orações que fiz sem força, os momentos em que pensei em recuar em silêncio. Nada disso te surpreende. Ainda assim, o Senhor me sustenta. Ainda assim, o Senhor não me abandona. Ainda assim, o Senhor continua trabalhando em mim. Pai, visita agora o lugar das decisões não tomadas, das conversas adiadas, das atitudes que eu sei que preciso ter, mas tenho evitado. Dá-me coragem espiritual para obedecer por completo. Que eu não negocie princípios para preservar conforto. Que eu não adie obediência por medo das consequências. Eu declaro que toda prisão emocional disfarçada de normalidade está sendo quebrada agora. Toda tristeza crônica, toda culpa escondida, toda sensação de inadequação perde autoridade sobre mim. Eu não aceito viver preso a versões antigas de mim mesmo, quando o Senhor está me chamando para um novo nível. Senhor, ajusta minha identidade, que eu não me veja menor do que sou em Ti, nem maior do que devo ser.
Livra-me do orgulho espiritual e também da falsa humildade que me impede de avançar. Ensina-me a caminhar com equilíbrio, com autoridade e com dependência. Eu oro agora contra todo ataque direcionado à minha constância, contra tudo o que tenta me fazer começar bem e desistir no meio do caminho. Eu declaro que terei perseverança para concluir aquilo que o Senhor me confiou. Não serei alguém que abandona processos, mas alguém que permanece até o fim. Pai, guarda meu coração da frieza espiritual. Não permitas que eu me acostume com a tua presença a ponto de não valorizá-la. Que cada momento contigo continue sendo sagrado. Que cada oração continue sendo um encontro, não uma repetição vazia. Enquanto continuo orando, eu entrego expectativas humanas que coloquei sobre mim mesmo e sobre os outros, peso que não fui chamado para carregar. Eu escolho descansar na tua fidelidade, mesmo quando as respostas ainda não são claras, mesmo quando o caminho ainda parece em construção. Senhor, eu sei que há áreas sendo tocadas agora que exigirão mudanças práticas, ajustes reais, decisões firmes. Eu não quero apenas sentir tua presença, eu quero viver alinhado com ela. Mostra-me no tempo certo o próximo passo, a próxima atitude, a próxima renúncia necessária. E enquanto eu continuo aqui em oração contínua, consciente de que Efésios 6 não é apenas um texto, mas um estilo de vida, eu me mantenho vigilante, atento, sensível, porque sei que ainda há palavras que precisam ser liberadas, ainda há resistências que precisam cair, ainda há profundezas que precisam ser acessadas. Eu permaneço diante de ti, Senhor, sem encerrar, sem correr, sem me retirar, porque esta oração ainda não chegou ao fim. Ela apenas continua avançando para um nível mais profundo, onde o teu Espírito ainda está conduzindo, falando, revelando. Senhor, eu chego agora a este momento final da oração, consciente de que nada do que foi dito caiu no vazio. Cada palavra liberada diante de ti gerou movimento no mundo espiritual. Cada declaração feita pela fé ecoou além do que meus olhos podem ver. Eu não termino esta oração como quem encerra algo comum, mas como quem sela um posicionamento espiritual. Pai, eu te agradeço porque enquanto eu orava, o Senhor estava trabalhando. Enquanto eu declarava, o Senhor estava alinhando. Enquanto eu permanecia, o Senhor estava fortalecendo. Mesmo que eu ainda não veja todas as respostas, eu confio que elas já estão em caminho, porque tu és fiel para cumprir tudo aquilo que prometes. Eu declaro que saio desta oração diferente de como entrei, mais consciente, mais firme, mais protegido espiritualmente. A armadura continua sobre mim, a vigilância continua ativa. A fé continua posicionada. Nada do que foi liberado aqui será perdido, porque foi fundamentado na tua palavra. Senhor, guarda agora tudo o que foi tratado neste tempo. Que o inimigo não roube esta semente. Que distrações não sufoquem aquilo que o teu Espírito plantou. Que eu continue andando em oração, em vigilância e em obediência, mesmo depois que este momento terminar. Eu declaro que este tempo de oração não foi apenas para mim, mas para todos que estão ouvindo, lendo ou participando deste clamor. Que cada pessoa conectada agora receba fortalecimento espiritual. Que cadeias sejam quebradas, que mentes sejam renovadas, que corações sejam restaurados. Pai, que quem chegou aqui cansado encontre descanso, quem chegou confuso encontre direção, quem chegou ferido encontre cura. Quem chegou fraco encontre força. Que o teu Espírito continue operando mesmo depois que estas palavras se encerrem. E agora, Senhor, antes de encerrar, eu faço um convite espiritual. Se esta oração falou com você, se em algum momento você sentiu que Deus estava tratando áreas profundas do seu coração, não guarde isso apenas para si. Use a fé também como testemunho. Deixe agora um comentário aqui abaixo. Escreva uma palavra de fé, um pedido de oração, ou simplesmente declare: eu me revisto da armadura de Deus. O seu comentário pode fortalecer outras pessoas que estão passando pela mesma batalha que você.
Quando você comenta, você não está apenas interagindo, você está se posicionando espiritualmente. Você está dizendo ao mundo espiritual que não ficará em silêncio, que não desistirá, que permanecerá firme. E enquanto você escreve esse comentário, eu declaro que o Espírito Santo continua trabalhando, revelando, fortalecendo e guiando. Esta oração termina aqui em palavras, mas continua na sua vida, no seu dia a dia, na sua caminhada com Deus. Permaneça vigilante, permaneça em oração, permaneça revestido. Porque a batalha continua, e o Senhor ainda tem mais para revelar.